Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, it's a question I have before the Lord. aqui existe uma pergunta que eu tenho diante do Senhor. To bearing fruit. E isso These days, se refere a dar frutos. we felt like Esses dias, em Anaheim, in this unusual, nós sentimos que nesse tempo sem precedentes, incomum, o que o Senhor realmente quer que façamos? in our experience, it seems like E alguns many de people nós are more open to compartilharam que nossa experiência parece que muitas pessoas estão mais abertas hoje do que no ano passado. It is a good time Então, where we could actually go é um bom tempo and bear fruit. onde nós podemos ir ao Senhor e dar That frutos. remaining Nós queremos dar frutos que permaneçam. and Frutos when we que come permaneçam é a meta. to E quando chegamos a esse assunto, John 15:1, nós chegamos a João 15. I am, João 15:1 diz: I am. Eu sou a videira verdadeira. So the Lord say that He is. Eu sou a videira verdadeira. So He Então, o Senhor diz que Ele é a videira verdadeira. Então, Ele é uma árvore. is close to the ground. Não é uma árvore muito alta. Ela é uma árvore que está próxima ao chão. É uma árvore que todos podem se achegar a ela If you go e receber nutrição. a few chapters before, Mas se você voltar alguns capítulos antes deste, em João 11:25, that is aqui o Senhor disse to me, and He spoke to Martha. que há um tempo, quando ele estava em Betânia, e ele disse para Marta, And the ele disse: Eu sou a ressurreição e a vida. He who Eu believes, sou a ressurreição e a vida. even if he should die, Quem crê em mim, even if he should ainda que morra, viverá. So if you Mesmo que morra, viverá. Então, se você comparar John 15, João capítulo 11 e João 15, that when the Lord eu creio que poderemos concluir que quando o Senhor diz, eu sou a videira verdadeira, Ele está referindo-se a si mesmo como a árvore da vida. in the center of the garden, Essa árvore da vida foi colocada no centro do jardim do Éden. purpose is so Quando o homem foi criado, o seu propósito era que o homem pudesse vir e comer do fruto desta árvore da vida, the knowledge of good. e não do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. But when we come to John 15, Mas nós sabemos que o homem caiu. remind Então, quando chegamos a João 15, o Senhor tem que nos lembrar in that we need que Ele é a árvore da vida to deal with e que nós precisamos continuar a comê-lo e beber dele até que nos encontremos com Ele na Nova Jerusalém, in the midst onde haverá um rio de água da vida e no meio desse rio há a árvore da vida. by those E esta árvore da vida precisa ser comida who bring the Lord. por aqueles, para que eles possam se tornar os vencedores para trazerem o Senhor de volta. Here to most of us, Eu creio que isso deve estar claro not just para a maioria de nós na restauração do Senhor. Essa árvore da vida não é algo do passado, isso também não é algo apenas no futuro. A árvore da vida está aqui conosco hoje. to 15:4 in John. E se você for a João capítulo 15, versículo 4, o Senhor disse: Permanecei em mim e eu em vós. Unless Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, neither can you se não permanecer na videira, abide in assim também vós, se não permanecerdes em mim.
Eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Então, quando o Senhor disse aos discípulos, Ele está dizendo para eles que se eles realmente permanecerem no Senhor, haverá um resultado. O resultado é fruto. Muitos frutos que permanecem. Então, quando nos aproximamos de versículos como estes, talvez pudéssemos considerar que se nós de fato entendemos o que é permanecer, se nós de fato permanecermos, então daremos frutos. Se não dermos fruto, isso significa que nós não estamos de fato permanecendo. Talvez o nosso entendimento de permanecer não esteja tão correto. Então, se nós de fato entendermos o que é permanecer e nós de fato permanecermos, nós daremos muito fruto. Até mesmo mais tarde nós veremos que nós vamos dar frutos que permanecem. Então, quando nós chegamos a essa questão de permanecer, eu espero que possamos pedir ao Senhor que abra os nossos olhos para que possamos ver o que significa permanecer. Numa mensagem que o irmão Lee deu, ele disse que permanecer está muito relacionado com morte e ressurreição. Permanecer está muito relacionado com morte e ressurreição. Sabem, quando você lê esses versículos novamente, o Senhor disse, permanecei em mim e eu em vós. Então, nós podemos expressá-lo ao dar muitos frutos. Então, a partir disso, talvez possamos considerar, por que precisamos permanecer? Qual que é o desejo do Senhor? Eu creio que o desejo do Senhor, por meio de nós comermos e bebermos dele, é que possamos viver Cristo. Não apenas viver Cristo, mas também cultivar Cristo. Quando vivemos Cristo e cultivamos Cristo, haverá um resultado. Nós produziremos Cristo. Viver Cristo é cultivar Cristo. E cultivar Cristo é produzir Cristo. Essa questão de viver Cristo é o princípio e é de certa forma geral. Ao viver Cristo, nós cultivamos Cristo. Este é o segundo passo. Quando nós cultivamos até certa maturidade, onde haverá a produção de Cristo. Produzir Cristo, ele vem do crescimento dele. E este é o dar fruto que João 15 está falando a respeito. Produzir Cristo é dar frutos. Quando nos chegamos ao Senhor, nós temos que estarmos abertos a Ele. Temos que permitir que o Senhor brilhe sobre nós, para que saibamos que tipo de relacionamento nós tivemos com Ele. Sim, podemos ter pecado, podemos fazer erros. Então precisamos pedir ao Senhor que abra-se realmente para nós e se revele a nós, brilhe sobre nós, para que possamos saber onde nós estamos com respeito ao nosso relacionamento com Ele.
E se nós cometemos um engano, o Senhor entrará. Ele vai nos condenar. E quando Ele nos condena, nós realmente nos apegarmos à promessa do Senhor. Se nós formos e confessarmos a Ele o seu sangue, Ele vai lavar os nossos pecados. O seu sangue vai lavar os nossos pecados. Mas nós sabemos de nossa experiência, às vezes nós confessamos e nós cremos que o Senhor lavou o nosso pecado, mas ainda há algo dentro de nós que nos incomoda. Se nós confessarmos verdadeiramente ao Senhor aquele incômodo dentro de nós, ele não vem do Senhor, porque Ele prometeu que se nós nos arrependermos e confessarmos, Ele vai lavar o nosso pecado. Ele não vai se lembrar jamais do nosso pecado. Mas se há ainda algo que nos incomoda, talvez essa seja a acusação do maligno. Quando você tem tal acusação, mesmo após você haver confessado ao Senhor, então você deve rejeitar isso. Você deve rejeitar a acusação do maligno. Nós falamos a respeito disso para que nós possamos de fato vir ao Senhor sem quaisquer impedimentos. Se você tem esses impedimentos de algum engano, você deve confessar e pedir ao Senhor que lave o seu pecado. Mas se depois daquilo você ainda tem alguma acusação do maligno, nós temos que rejeitar a acusação do maligno e nos apegarmos à promessa do Senhor que o seu sangue é eficaz. O seu sangue é um sangue eterno. É o eterno que cobrirá o nosso pecado, que perdoará o nosso pecado. Então, talvez alguns de nós sintam que depois que você confessou, às vezes algumas coisas surgem. Você ainda se sente sem paz, um pouco sem paz. Você sente que algo ainda não está totalmente correto. Quando você sente tal coisa, é bom que você de fato vá ao Senhor e permita que o Senhor brilhe sobre você. Quando o Senhor brilha sobre você, talvez na sua primeira confissão, você fez isso de uma maneira apressada. Então você não tratou com aquilo completamente. É como quando você vai limpar o seu quarto, você tem um tempo limitado, você vai lá e limpa o seu quarto, mas algumas partículas, alguma sujeira, algum lixo foi deixado para trás. Então, se você tem o sentimento, você deve voltar para fazer uma confissão adicional, uma limpeza, uma purificação adicional. Não é a repetição da sua confissão. Isso é um aprofundamento da sua confissão. Eu estou compartilhando isso porque se de fato queremos que não tenhamos nada entre nós e o Senhor, este confessar contínuo ao Senhor, às vezes é necessário, é muito necessário, porque nós não tratamos, não lidamos completamente com os nossos erros, os nossos enganos. A parte disso, cada dia da nossa vida, nós podemos ter mais enganos, mais erros. É como você lava as suas mãos. Isso não significa que você não tem que lavá-las mais. A sua mão, ela pode ficar contaminada facilmente, assim como o nosso ser pode ser
facilmente contaminado pelo pecado, por erros, pelo mundo. Se de fato é de uma boa prática que quando nos aproximamos do Senhor, quando nós queremos permanecer no Senhor, uma das primeiras coisas que fazemos é que abrimos todo o nosso ser para Ele. Nós pedimos a Ele que nos ilumine em qualquer coisa que Ele tenha nos iluminado. Precisamos pagar o preço para confessar. Precisamos tratar com isto para que nós não tenhamos nada entre nós e o Senhor. Sabe, alguns podem pensar que quando confessamos, nós estamos confessando segundo o conhecimento ou segundo a vida? Sim, todos queremos confessar de acordo com a vida, mas muitas vezes isso começa com uma confissão segundo o conhecimento que nós temos de nós mesmos, do nosso pecado, do nosso erro. Mas quando confessamos, nós precisamos realmente exercitar nosso espírito, tocar o nosso espírito no mais íntimo dentro de nós. Assim, quando confessamos, nós realmente chegaríamos à confissão de vida. Tal confissão de vida dará fruto. Então, se você quer saber se a sua confissão é meramente de acordo com o conhecimento ou se ela avançou para ser uma confissão pela vida, uma coisa boa a fazer é ver se após a sua confissão há algum resultado de vida. Se há um resultado de vida. Então podemos dizer que o teste genuíno da confissão é se ela resulta em vida. Uma confissão genuína em vida resultará em vida. É sobre isso que falamos quanto ao arrependimento. Deve ser um arrependimento para a vida. Quando você tem esse arrependimento para a vida, então ele vai produzir fruto digno de arrependimento. Você pode olhar em Mateus 3:8. Toda vez que você se arrepende, deve haver fruto. O seu sentimento a respeito da sua confissão não é confiável. Você pode pensar que você fez ou não fez isso. Mas o que você precisa ver é se você consegue ver o fruto do seu arrependimento. É fácil na vida diária, na nossa vida cristã. Nós podemos cometer erros. Mas, à medida que fazemos isso, espero que o Senhor nos dê a graça para ir diante dEle, para que confessemos o nosso pecado, confessemos o nosso erro. Se você realmente fizer isso, algo vai acontecer. Haverá um resultado em vida. Você poderá pensar que se você está confessando em vida, mas se você ainda permanece o mesmo, então, talvez você não tenha tido uma confissão genuína. Deixe-me dar um exemplo. Você sabe, a nossa vida de casado é uma boa maneira de ilustrar muito das nossas experiências. Por exemplo, ao anoitecer, você teve uma discussão com a sua esposa. E antes de você ir para a cama, talvez você tenha gastado algum tempo diante do Senhor, e o Senhor brilhou sobre você, então você sabe que você fez algo errado. Você disse algo errado, a sua atitude está errada. Então você pede ao Senhor para perdoar você de fato. Você exercita o seu espírito para contatar o Senhor e pedir ao Senhor para te perdoar. Agora,
Essa é uma confissão genuína? É um arrependimento genuíno ou não? Depende do próximo dia. No próximo dia, quando você acordar, se você teve uma confissão genuína em vida, certamente você terá ido até a sua esposa e pedido desculpas para ela. Não a partir de uma obrigação, mas a partir de uma sinceridade. Você vai realmente ver que você fez algo errado e você vai sinceramente pedir desculpas para a sua esposa. Se o seu arrependimento na última noite não foi genuína, no próximo dia você simplesmente esquece aquilo e você não tem nenhum tratamento adicional com aquilo. Mas se houve uma confissão genuína e arrependimento, você será capaz de avançar um pouco com o Senhor. Você será capaz de viver Cristo um pouco mais. Você vai ser capaz de Cristo crescer um pouco mais. E você até mesmo produzirá algum fruto espiritual. E tal assunto de confessar é realmente muito, muito importante. Eu posso testificar a você que muitas vezes, quando eu orava com o irmão Lee, e era impressionante para mim que muitas vezes ele pedia o perdão do Senhor. Ele confessava os seus pecados. E sabe, aquilo foi um bom padrão que me mostrou. Às vezes parecemos saber sobre isso, mas muitas vezes nós não sabemos. Então é seguro irmos ao Senhor, exercitarmos nosso espírito e pedir ao Senhor por seu perdão. Ok. Agora, nós queremos confessar, queremos lidar com todas essas coisas, porque queremos não ter nada entre nós e o Senhor. E quando nós temos esta confissão genuína ou arrependimento, isto vai de fato nos capacitar a realmente irmos e contatar o Senhor. E por tal contato, ele dará um resultado de nós permanecermos no Senhor. Você diz, como é que nós contatamos o Senhor? Sim, é muito bom. É muito bom que você ora. Você deve começar com oração. Mas talvez nós devemos saber que apenas orar pode não ser suficiente. Apenas orar pode não ser suficiente. Precisamos contatar o Senhor ao irmos à sua palavra. Então, a nossa oração nos dá o amor para o Senhor, pelo Senhor, e o amor por sua palavra. Quando falamos contatar o Senhor por meio da sua palavra, é bom para nós sermos aqueles que fazem isso consistentemente. Fazemos isso com constância. Então, quando falamos sobre consistência, nós estamos de fato falando sobre uma questão de hábitos. Se algo se torna um hábito, você sempre fará isso, até mesmo sem pensar muito. Este contatar a palavra de Deus deve se tornar um hábito para nós. E ao falar sobre hábito, se nós tivermos um bom hábito,
será muito proveitoso para nós. Hoje, nós devemos pedir ao Senhor para edificar realmente em nós com um hábito adequado. Nós podemos dizer que o nosso hábito é o nosso viver. O nosso hábito é o nosso viver. Até mesmo falando sobre viver Cristo, se você apenas vive Cristo, quando você se lembra disso, isso não é de fato viver Cristo. Apenas quando você diz que você está vivendo como um filipino, você está vivendo como um brasileiro, está vivendo como um chinês, se você tem que pensar sobre isso, isso não é ainda um hábito. É algo que você tem tentado praticar para, ao exercitar sua mente, para se lembrar. Mas se isso se torna um hábito, você simples faz isso consistentemente, sem pensar muito. Você faz isso como uma coisa regular. Que coisa que você faz? Então, quando falamos sobre contatar a palavra de Deus, eu espero que nós tenhamos esta aspiração de fazer disto um hábito em nossa vida diária. Se tivermos um bom hábito, será muito proveitoso. Se nós não tivermos um bom hábito, isso pode ser mal para nós. Então, um bom hábito vai nos introduzir num bem-estar. Um mau hábito vai nos trazer problemas. Então, quando falamos sobre hábito, estamos falando que nós precisamos realmente perseverar em contatar a palavra de Deus como um hábito. Como um hábito. E isso que Paulo está nos dizendo. É isso que precisamos fazer. Precisamos chegar a uma situação que seremos aqueles que estarão contatando o Senhor. Sabe? Qual que é o nosso hábito? Talvez devêssemos considerar isso. Nós temos estado na restauração do Senhor por muito tempo, talvez por pouco tempo, mas o que estamos expressando? Sabe? Estamos expressando Deus ou estamos expressando outras coisas? Nos escritos de Paulo para aqueles crentes em Tessalônica, ele compartilha algo com esses crentes. Eles não são incrédulos. Eles têm a vida de Deus neles. Mas Paulo compartilhou com eles em 1 Tessalonicenses 5:22 para se absterem de toda a aparência do mal. Abstenha-se de toda a aparência do mal. Para Paulo compartilhar isso com os santos em Tessalônica, todos esses incrédulos, todos esses crentes, ele deve ter percebido que há essa possibilidade. Em nosso andar cristão, nós podemos dar a aparência do mal. Uma vez o irmão Lee deu esse testemunho de C.H. Spurgeon. Spurgeon, uma vez, foi convidado por um gerente de um teatro recém-construído. Quando Spurgeon foi convidado, ele concordou em ir. Mas dentro dele, no seu interior, ele não se sentiu em paz. Porque ele sentiu assim, muito embora o gerente tenha convidado ele para ir, então as pessoas
também se sentirão em paz. Então talvez você possa falar o Evangelho lá. Você pode falar o Evangelho lá. Mas Spurgeon sentiu que se ele fizesse aquilo num teatro, outras pessoas poderiam pensar que ir ao teatro está certo. Então eles talvez vão ao teatro não para ouvir o Evangelho, mas para ouvir outras coisas. Então o Senhor tocou Spurgeon de tal forma que ele perdeu a paz. Então ele foi e falou para o gerente que ele não podia responder ao seu convite de pregar o Evangelho naquele teatro. Então o gerente disse ao Spurgeon que se ele tivesse ido pregar o Evangelho naquele teatro, os negócios deles floresceriam. Então aquele gerente estava tentando usar Spurgeon para ter mais clientes. Então, quando Spurgeon percebeu por que Deus teve que intervir e evitar a sua ida ao teatro, não independente de qual seja o motivo, mas dar uma aparência do mal. Senhor Jesus. Então, no nosso andar diário, nós temos que ser cuidadosos. Mesmo que haja um bom motivo, ainda não queremos dar às pessoas a aparência do mal. Sabe, uma vez, um irmão chegou até a mim, um irmão que ama o Senhor. Ele compartilhou comigo e disse: irmão, você tem estado muito cansado, você está muito ocupado. Por que você não me permite convidá-lo a ir para Las Vegas? Lá nós podemos descansar alguns dias, podemos ir para restaurantes, termos uma boa comida, e o seu corpo será rejuvenescido. Isso parece uma boa ideia. Eu estava tentado. Então eu disse a esse irmão: hey, deixe-me considerar isso. Esse irmão quer pagar por tudo, pela viagem, pelas taxas de viagem, pela estadia no hotel, bons hotéis, e também ir para bons restaurantes, onde de fato podemos desfrutar uma boa comida. Mas quando eu fui ao Senhor, eu simplesmente não tinha paz. Então eu disse a este irmão: irmão, eu gostaria de te agradecer por sua oferta, mas eu devo dizer que eu tenho que declinar. Eu tenho que declinar. Embora estejamos indo lá para cuidar da nossa saúde física, mas e se outras pessoas nos virem? Eles poderão pensar que está ok ir para Las Vegas. E quando eles forem para Las Vegas, talvez eles não vão lá para descansar apenas. Talvez eles vão para o cassino. Então, quando eu ouvi o irmão Lee dando esse testemunho de Spurgeon, e aquilo de fato me tocou. Então, o irmão Lee também se referiu a um versículo que Paulo escreveu em Filipenses 4:8. Esse verso é assim: tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Nisso pensai. Pensar nessas coisas, a maioria das quais não são Cristo. Não são Cristo. Mas temos que pensar nessas coisas, porque são bons hábitos. Toda vez que fazemos coisas, precisamos ver:
Isso é algo que é verdadeiro, é honesto, é puro, é justo, é amável, é de boa fama, tem boa virtude, e o resultado será para o louvor do Senhor. Devemos considerar todas as coisas para que vivamos e de fato glorifiquemos o Senhor. Então, para nós sermos capazes de fazer tal coisa, devemos desenvolver um bom hábito. O tipo de hábito que precisamos edificar é um hábito de oração. Hábito de oração. O estudo da Bíblia, contatar o Senhor e todos aqueles bons hábitos. Devemos cultivar todos esses bons hábitos, como orar, estudar a Bíblia, contatar o Senhor. Devemos cultivar todos isto de uma maneira legal. Você pode dizer, nós devemos apenas seguir o nosso espírito, mas na maioria das vezes, se nós não planejarmos, se nós não seguirmos pelo plano que nós fizemos, muitas vezes nós vamos nos esquecer. Muitas vezes nós não faremos isso. Sabe, esses dias eu sou tão grato a alguns irmãos. Mais do que um ano atrás, começamos em janeiro do ano passado, 2020, alguns dos irmãos chegaram juntos e disseram que precisamos orar sem cessar. Nós temos que ter um tempo estabelecido de oração e temos que rogar ao Senhor em oração. Então, nós estamos passando por tal tempo difícil, sem precedentes com essa pandemia. Nós precisamos fazer isso. Ok? Então, quando tínhamos comunhão, eu e 8 outros irmãos sentimos que nós queremos fazer isso, precisamos ser legais a respeito disso. Então, nós temos que estabelecer um tempo a cada manhã, antes de outras coisas que apareçam e nos atrapalhem. Nós vamos nos reunir às 7 da manhã e orar por pelo menos meia hora. Então, estabelecemos um tempo de 7 a 7:30, que nós oramos juntos. Todos esses 9 temos feito isso por mais de um ano, alguns por quase um ano, porque alguns têm alguns casos que as pessoas não conseguem. Eu apenas louvo o Senhor que nós somos legais sobre isso. Eu vejo muita vantagem, muito benefício que nós ganhamos por estarmos juntos e orar muito. O nosso amor pelo Senhor foi reacendido. A nossa pregação do Evangelho tem resultado. As pessoas se voltaram para o Senhor. Quando nós damos nossos folhetos para as pessoas, eles ficaram felizes em recebê-lo. Quando nós demos uma Bíblia, eles nos agradecem que eles querem ler a Bíblia conosco. Eu creio que não é por meio do nosso esforço, é na verdade através da nossa oração ao Senhor. Então, a oração ao Senhor é um bom hábito, E precisamos uns dos outros. É por isso que o irmão Lee falou sobre grupos digitais. Precisamos de uns dos outros, precisamos atrair uns aos outros. Nós precisamos ter um cuidado mútuo de uns com os outros, que podemos fazer isso. E também estudar a Bíblia, estudar a Palavra de Deus. Isso é também muito importante. De fato, essas coisas têm que se mesclar. Nós deveremos vir à Palavra de Deus de um espírito de oração. Ao exercitar o nosso espírito em oração e contatamos a Palavra de Deus. Quando fazemos isso, nos chegamos a contatar a Palavra de Deus e nós realmente contatamos o próprio Senhor. Podemos contatar o próprio Senhor. Então, edificar esses bons hábitos vão nos guardar do pecado. Então, deixe-me perguntar a você. Você gasta tempo na Bíblia todo dia?
Se você faz isso, a lot of the world muito dos sabores mundanos não estarão mais lá. maybe you love to do something. Talvez você ame fazer, você amava fazer alguma coisa antes. Você não era capaz de ter paz. Parecia difícil de vencer. Mas se você vem ao Senhor em oração, vem ao Senhor estudando a sua palavra, mergulhando você mesmo na palavra de Deus, sendo premiado, saturado pela palavra de Deus. Se você de fato fizer isso, você vai contatar Deus. E quando você contata Deus, todas essas outras coisas perdem seu sabor. Its taste. But on the other hand, E por outro lado, eu creio que todos nós experimentamos isso. E enquanto a questão do nosso arrependimento matinal, se nós de fato levantarmos de manhã, gastarmos algum tempo antes de você ir ao livro do arrependimento matinal, quando você vai para aqueles versículos, você já está exercitando o seu espírito e tocando o seu espírito em vida naquelas palavras. Você será uma pessoa diferente. I suppose some of us Eu suponho que alguns de nós também têm experiência. Talvez um dia nós nos esquecemos de nos chegarmos à palavra de Deus. Nós nos esquecemos de tocar a palavra de Deus e contatar o Senhor. Parece que aquele dia é diferente. it's not Ele não é cheio, não é tão cheio de vida. Então, irmãos, se nós realmente queremos permanecer no Senhor, nós precisamos edificar este hábito. Precisamos ser fiéis ao edificar este bom hábito para que possamos tocar o Senhor por meio da palavra e por meio da oração. Deixe-me repetir isso. be faithful Devemos ser fiéis em edificar um bom hábito de tocar o Senhor in the word por meio da palavra e por meio da oração. is what we need. É isso o que precisamos fazer a cada dia. And this is why É por isso que falamos sobre permanecer. Está simplesmente nos dizendo que precisamos tocar o Senhor through the por meio da palavra e por meio da oração. by such habit, by such Por tal hábito, por tal prática, nós manteremos a nós mesmos permanecendo no Senhor. Quando falamos sobre habitar no Senhor, permanecer no Senhor, esse permanecer tem muito a ver com morte, e a ressurreição de Cristo. and this could be shown to Isso poderia ser mostrado para nós por meio de um tipo no Antigo Testamento. is the picture Esta é o quadro, essa figura do unguento da unção. of the anointing. Esta figura do unguento da unção Picture of the em, ointment está em Êxodo 30, which show us que when we mostra-nos say we want to contact que quando dizemos que contatamos o Senhor, quem estamos contatando? Como nós o contatamos? E quando o contatamos, o que tocamos? I suppose Eu suponho que muitos de nós conhecem, sabem que em Êxodo 30, that anointing o unguento da unção contains one contém um rim olive oil. de óleo de oliva. We know that the time E você in sabe the Old Testament always que no tempo do Antigo Testamento sempre nos diz que esse óleo tipifica o Espírito Santo. oil is a type. O óleo é um tipo do Espírito This Santo. anointing ointment in the Mas esse óleo da unção not just em Êxodo 30 não é apenas o óleo de oliva. É um óleo de oliva com 4 especiarias. we all know. Eu creio que todos nós sabemos que tem mirra, cinamomo, cálamo e cássia. And the amount A quantidade que está incluída nesse 1 im de óleo de oliva é 500 ciclos de mirra,
250 shekels, 250 de cinamomo, 250 250 ciclos de cálamos 500 shekels. e 500 ciclos de cássia. And we know myrrh Nós sabemos que mirra is a type, é um tipo da preciosa morte de Cristo. and cinnamon E cinamomo type of the sweet é um tipo da doçura da preciosa morte de Cristo. calamus E cálamo, rise up um caniço que se levanta da água de morte, is a type é um tipo da preciosa ressurreição. E a cássia é o aroma da ressurreição we preciosa. see that myrrh is 500, Nós vemos que mirra é 500 ciclos, but in the middle mas no meio cinnamon and você tem o cinamomo e cálamo, cinnamon and calamus. com cinamomo e cálamo, 250 ciclos cada. E a cássia, 500 ciclos. No, it is really É realmente muito precioso ver this four que no meio dessas quatro especiarias, cinamomo e cálamo, está dividido pela metade. three Então é um total de 500 ciclos, mas a parte do meio de cinamomo e cálamo está dividida na metade, com 250. cinnamon. 250 de cinamomo e 250 de cálamo. This Este unguento da unção is a compound. é um unguento composto It's a type of the e é um tipo do Espírito Santo also. que é também composto. So this Holy Spirit Então, esse Espírito Santo que está agora no nosso espírito não é apenas o Espírito de Deus. Ele tem 4 especiarias acrescentadas a ele. Então, esse Espírito de Deus com a morte e ressurreição de Cristo. Spirit of God with the death and resurrection. É o Espírito de Deus com morte e a ressurreição de Cristo. Então, irmãos, You know the reason, Brother Lee, a razão porque o irmão Lee combinou essas duas coisas com permanecer com morte e ressurreição é para nos dizer que a razão que temos tal permanecer é porque um dia can have such Deus veio. is because one day this God Um dia Deus veio. incarnated Ele foi encarnado, ele se encarnou after 33 and a half após 33 anos e meio. died for us. Ele morreu por nós na cruz. But as we say, Mas como dizemos que a morte não pôde retê-lo, então a partir da morte ele ressuscitou. E quando ele ressuscitou, ele se tornou o Espírito que dá vida composto. E louvado seja o Senhor, quando nós cremos nele, this compound este Espírito composto enter in entrou em nosso espírito element com todos os elementos da morte element of resurrection. e todos os elementos da ressurreição. What is this telling? Então, o que isso nos diz? Telling us Isso nos we diz want to abide que in se the queremos permanecer no Senhor, Word, we need this nós precisamos desta unção. Precisamos desta unção. through this process. O Senhor passou por esse processo de morte e ressurreição. Abide. E se queremos permanecer no Senhor, Abide in this. se queremos permanecer nesta árvore da vida, As growth nós também and resurrection. devemos passar pela morte e ressurreição, que significa There are natural que a nossa vida natural precisa ser terminada. natural life. Em nós, a nossa vida natural foi terminada. It's only Então, é somente após aquilo que podemos experimentar a ressurreição. so Assim, seremos capazes de permanecer na videira. no such matter. I think Essa questão deve estar clara para nós. Então, irmãos, that if nós you really dizemos, want to touch se você realmente quer tocar o Espírito,
você precisa ir ao Senhor. Hoje, a melhor maneira para nós virmos ao Senhor e permanecermos nele é para chegar àquele que passou pela morte e ressurreição. Assim como João 1 diz que no começo era a palavra, e esta palavra tabernaculou entre nós. Essa palavra tabernaculou entre nós. Isso significa que essa palavra veio para nós. Então hoje, se queremos tocar o Senhor, devemos ser legais em tocar ao Senhor, em tocar a palavra do Senhor. Devemos ser legais em tomar Cristo por meio da palavra. Tomar Cristo por meio da palavra. Isso significa que precisamos estabelecer um tempo a cada manhã. Eu não sei se você pratica isso, mas eu estou tão grato ao Senhor que Ele me capacitou, Ele me deu o desejo e me deu a disposição e me deu esta pouca força em mim, esse poder em mim. Eu tenho feito isso por um tempo. Todo dia eu tenho 3 capítulos do Antigo Testamento e um capítulo do Novo Testamento. Claro, além disso, eu leio o ministério, eu leio outras coisas, mas apenas ao ouvir a palavra do Senhor de uma maneira habitual, o Senhor foi capaz de me tocar muito. Então, quando nós passamos por esse tempo sem precedente, há muitas coisas que poderiam nos deixar muito preocupados. Sabe, o governo dos Estados Unidos, para onde está indo? O que eles estão fazendo? Sabe, isso é uma preocupação para muitos nos Estados Unidos. Mas, quando nos chegamos à palavra de Deus de uma maneira legal, parece que o Senhor está nos transferindo para uma outra esfera. E o irmão Lee chamou esta esfera da esfera divina e mística. É uma esfera de permanecer no Senhor. Sabe, eu tenho colegas de classe, eu tenho amigos, eles estão angustiados, muito preocupados. Eles não sabem o que fazer, simplesmente. Mas louvado seja o Senhor, que quando tocamos a palavra de Deus, tocamos o próprio Senhor. Nós não somos como as demais pessoas no mundo. Nós temos esta segurança conosco, nós temos essa esperança em nós. Esse Cristo que veio a nós por meio da sua palavra é a nossa esperança da glória. Eu de fato louvo o Senhor. Esses dias parece que eles estão passando muito rapidamente porque nós estamos desfrutando a palavra de Deus. Você precisa tomar Cristo por meio da palavra. Sabem, é muito bom para nós nos lembrarmos que o Pai tudo que o Pai é e faz, está corporificado no Filho, que por sua vez está corporificado na sua palavra. Então, sempre que tocamos a Bíblia de uma maneira sincera, com algum exercício do Espírito, você vai tocar Cristo, assim como vida, luz e o Espírito. Porque essas coisas misteriosas, variadas, estão todas corporificadas numa palavra sólida. Eu espero que todos possamos ver a importância de ter um hábito de regularmente entrarmos na palavra. Mesmo que você não tenha consciência de tocar muito Cristo em todos os anos, algo está acontecendo. A oração e leitura regular da Bíblia vai fazer uma tremenda diferença na sua vida. Você nunca vai lamentar de ser legal a respeito de ler a palavra, mas certamente você vai lamentar de ser frouxo no seu viver diário.
Então, irmãos e irmãs, quando estamos falando sobre permanecer, estamos falando sobre permanecer na palavra de Deus, e a palavra também habitar em vocês ricamente. Isso deve ser a nossa vida normal cristã, deve ser a nossa vida, isso deve ser a minha vida. É assim que nós permanecemos no Senhor. Se nós de fato permanecemos no Senhor de uma maneira sincera, a partir de nós fluirão rios de água viva. Quando as pessoas nos contatarem, ou quando nós contatarmos as pessoas, eles receberão vida. Ok? Sabem, esse Espírito composto no Novo Testamento é o Espírito que foi composto com a morte e ressurreição. Então, podemos dizer, o que é verdadeiro sobre esse Espírito é também verdadeiro no Novo Testamento. A morte e a ressurreição de Cristo estão ambas compostas na palavra. Permanecer no Senhor é de acordo com o ensinamento da unção, que é baseado no seu conhecimento da palavra. É por isso que quando nós chegamos a Atos, vemos como que a igreja prosseguiu com o Senhor. É porque eles perseveravam na comunhão e no ensinamento dos apóstolos. E isto é o Novo Testamento sobre o qual estamos falando. Assim como a morte e ressurreição de Cristo estão compostas no Espírito, esse Espírito também está composto no Novo Testamento. Essa morte e ressurreição de Cristo, ambas estão compostas na palavra. Quando nos aproximamos da palavra, nós seremos capazes de permanecer nele. Permanecer na palavra está de acordo com o ensinamento da unção, que é baseado no conhecimento da palavra, porque a palavra é principalmente composta com morte e ressurreição. Este é o ensinamento da unção. Você precisa conhecimento a respeito da morte e ressurreição. Então você descobrirá que quanto mais você permanece em Cristo, quanto mais você experimenta em sua morte e ressurreição, esse tipo de permanecer é a liberação real do Espírito, baseada na terminação de tudo que é natural. O Espírito será liberado. O Espírito que nós liberamos não deve ser misturado com a nossa habilidade natural, com a nossa carne, o nosso ego, ou qualquer coisa da antiga criação, da velha criação. O nosso Espírito deve ser a impressão da morte de todas as coisas naturais. Isso significa que ou as outras coisas devem morrer. É isso que é permanecer em Cristo, está de acordo com a obra da sua morte e ressurreição em você. Irmãos e irmãs, pensem sobre isso. Todos queremos permanecer em Cristo, eu suponho. Mas nós precisamos ver que permanecer em Cristo é de acordo com a obra da morte e a ressurreição em você. A morte e ressurreição em você. Irmãos e irmãs, isto é realmente a nossa necessidade hoje. Como que prosseguimos nas igrejas? Como que prosseguimos? Sabe, se nós não permitirmos ao Senhor que trate conosco por meio da morte e ressurreição, então o Senhor não terá caminho. Então nós não estaremos permanecendo nele. E a partir de nós não haverá unidade, não haverá unanimidade, não haverá edificação do corpo de Cristo. Leiam a palavra, irmãos e irmãs. Eu não sei o que mais compartilhar. Precisamos ler a palavra. Precisamos chegar à palavra.
Sabe, quando chegamos a uma reunião de ministerial como essa, a semana após semana, eu espero que nós realmente sejamos abertos ao Senhor, que tal palavra traga algo substancial do Espírito composto com morte e ressurreição de Cristo. O que nós precisamos realmente fazer é ler a palavra, orar. E precisamos entrar nesse espírito composto. As coisas velhas devem sair. Vamos esquecer sobre ontem e anos atrás. Todas as coisas do passado devem ir. Vamos nos aproximar do próprio Cristo. Toda essa lembrança de todas as coisas serve como um isolamento entre Cristo e nós. Então, o seu permanecer será superficial. É por isso que Paulo nos disse para nós esquecermos o passado, avançarmos para a frente, para o alvo. O nosso alvo é ganhar Cristo. O nosso alvo é viver Cristo. O nosso alvo é crescer Cristo. Nosso alvo é produzir Cristo. Qualquer coisa e tudo que façamos deve ser para a produção deste Cristo. Então, deixe-me repetir, vou tentar. É uma boa lembrança, uma boa coisa nos lembrar. Permanecer em Cristo de uma maneira cabal. Quando falamos sobre permanecer em Cristo, nós queremos permanecer de uma maneira cabal, não de uma maneira superficial. Então, deixe-me dizer, permanecer em Cristo de uma maneira cabal depende de um mortificar cabal, de um matar cabal. Quando olhamos para nós mesmos, há muitas coisas que precisam ser aniquiladas, precisam ser mortas. Nós precisamos de uma morte cabal. Nós precisamos de um matar cabal que pode ser levado a cabo pela palavra e executado pelo Espírito. Com esse matar vem a ressurreição. Então o que quer que saia de você será um espírito, virá de um espírito puro e cristalino. Então aqui está a maneira para viver, crescer e produzir Cristo. Eu espero que isso aqui estejamos fazendo em todas as igrejas aqui. Louvado seja o Senhor por todas essas igrejas. O que estamos fazendo? Espero que todos estejamos vivendo, crescendo e produzindo Cristo. Quando fazemos isso, quando nós permitimos ao Senhor que nos introduza através dessa morte, através da morte, e que possamos experimentar e participar na ressurreição. Este processo vai nos tornar uma luz que brilha individualmente e uma luz que brilha coletivamente como candelabro, ou corporativamente de acordo com Apocalipse 1:20. Então o Senhor será expressado e a economia de Deus será cumprida. O Senhor será expresso e a economia de Deus será cumprida. E sabe, eu estou encerrando essa reunião. Eu tenho um encargo muito pesado dentro de mim. Como que prosseguimos daqui? Eu creio que pela misericórdia do Senhor, todos nós queremos prosseguir. Até mesmo com a minha comunhão com alguns dos irmãos, eu senti de fato que todos queremos prosseguir com o Senhor para que possamos expressá-lo
para que possamos cumprir a sua economia, que é permitir que Deus trabalhe a si mesmo em nós para nos fazer uma entidade coletiva, uma entidade que o expresse, uma entidade que o manifeste, uma entidade que de fato o engrandeça. Eu creio que tudo isso é o nosso desejo. Você não acha? Desde o norte até o sul, eu penso que todos os irmãos, todas as irmãs, todas as igrejas, todos nós desejamos isto. Mas como é que existem alguns impedimentos, alguns obstáculos? Pode ser que nós não estamos dispostos de ser mortos cabalmente para que possamos participar na ressurreição de Cristo. Irmãos, irmãs, eu espero que o Senhor tenha misericórdia sobre nós por meio da sua compaixão e graça, que Ele possa nos levar a um passo adiante, a um passo mais elevado, a um plano mais elevado, para que possamos ser aqueles que de fato o expressem. Este é o desejo dele, e este deveria ser o nosso desejo. Então, irmãos, irmãs, eu espero que quando gastarmos algum tempo orando diante do Senhor, que possamos ser introduzidos nessas coisas, naquele estágio que estarmos tão dispostos de passarmos por esse processo de morte e ressurreição, que esse próprio Cristo, Ele brilha em nós para todas as igrejas nas quais estamos. Se nós olharmos para a situação de hoje, nós não temos tempo para gastar. Nós ainda temos um pouco de tempo. O Senhor ainda é misericordioso, mas nós não temos tempo a perder. Então vamos orar a nós mesmos em Deus, orar Deus em nós, para que possamos ser aqueles que estejam dispostos a abrir todo o nosso ser, para que Ele possa nos introduzir no processo pelo qual Ele passou, que, na verdade, nós sejamos a igreja, o corpo de Cristo, que vai introduzir o reino de Deus. Então, irmãos e irmãs, que o Senhor seja misericordioso sobre nós. Vamos dar-nos a nós mesmos ao Senhor. Amém.